Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou gravando uma mensagem hoje para você e eu tomo essa mensagem para mim também, uma mensagem de alerta sobre vigilância, sobre despertar, uma mensagem que devemos trazer conosco para a vida. Por isso eu te convido a meditar comigo no livro de Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 22. Vamos ver a palavra? A palavra nos diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-aventurado no que realizar. Então, meu irmão, a palavra nos diz que não adianta ouvirmos a palavra e não vivermos a palavra. Muitas vezes nós vamos à igreja, ouvimos a palavra, mas não fazemos com que aquilo que entra em nossa mente, nosso coração, venha frutificar, venha surtir efeito no dia a dia, na prática. Muitas vezes escutamos a palavra e esquecemos do principal que é vivê-la. Então há uma diferença muito grande entre conhecer e viver. Meu irmão, não adianta estarmos na igreja todo domingo, todo sábado, enfim, toda semana e não viver conforme a verdade. A palavra diz em João capítulo 17, no versículo 17, o Senhor Jesus, na sua oração, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso, meu irmão, não adianta nós enganarmos a nós mesmos, achando que conhecemos a verdade e não vivemos ela. Então, o que eu vou dizer agora pode ser até duro, mas é um alerta para mim e para você. Não adianta dizermos que somos cristãos, independente se seja católico, evangélico, enfim. Não adianta a placa de igreja, isso não salva ninguém. Não adianta toda semana estar na igreja e não ser igreja, não viver a palavra, não andar conforme Deus quer. Se eu e você, meu irmão, conhecemos a palavra e não vivemos a palavra, infelizmente, não vamos entrar no reino dos céus. A pessoa pode nascer e morrer na igreja. E se ela não conhecer, tiver um relacionamento com o Senhor Jesus, com Deus, e não viver conforme a vontade do Pai, essa pessoa não será salva. Nossa, Vitor, mas você não pode dizer isso, tá maluco? Não. Quem diz isso é o próprio Senhor Jesus. Por isso, meu irmão, a palavra diz aqui em Mateus capítulo 7, no versículo 21. O Senhor Jesus nos alerta: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Duro isso. Não adianta a pessoa dizer que aceitou Jesus, se batizou e viver uma vida desregrada, viver uma vida dissoluta. Recentemente eu estava vendo uma notícia que há uma facção no Brasil que se auto-intitula evangélica. São narcotraficantes que vendem aquilo que mantém as pessoas presas, escravizadas no vício, no erro, subjugadas pelo inimigo, mas se dizem homens de Deus. É contraditório isso. Então, meu irmão, se você for hoje numa prisão e perguntar para aquelas pessoas que estão cumprindo uma pena, independente do crime, quem acredita em Deus, muitos ali vão dizer, confessar que acreditam em Deus, mas não viveram, as suas escolhas não condizem com aquilo que elas confessam. Não adianta, meu irmão, dizer que acredita em Deus e não viver conforme. Se você, meu irmão e minha irmã, está vivendo numa vida dissoluta, arrependa-se enquanto é tempo. Porque Deus entregou na minha mão, na tua mão, talentos. E o que você tem feito com os talentos que Deus te entregou? Será que você tem feito multiplicar ou os tem enterrado? Há muitas pessoas que se dizem cristão, não estou aqui julgando, estou alertando,
que mentem, que adulteram, que roubam, que matam. E essas pessoas estão indo contra a palavra de Deus. Então não adianta a gente dizer uma coisa e viver outra. Não adianta dizer que conhece a palavra e não vivê-la. Nós devemos andar conforme a vontade de Deus. Sermos, como a palavra diz, operosos praticantes. Devemos operar a palavra em nossa vida, no dia a dia, amando a Deus em primeiro lugar e aos nossos semelhantes, ajudando a quem você puder ajudar, não mentindo, não roubando, não furtando, não adulterando, respeitando sua família, seu irmão, seu semelhante. É isso que Deus espera de mim e de você. Pois o Senhor Jesus, ele nos diz isso. E em Romanos, o apóstolo Paulo, ele diz que devemos apresentar nossos corpos a Deus, nossos membros, como instrumentos de justiça. Então devemos nos apartar do que é errado, do que é mal. Porque eu e você, meu irmão, nós sabemos no íntimo o que é certo e o que é errado. Mas por vezes escolhemos o que é errado e desagradamos a Deus. Porém, nós, como cristãos, que buscamos a palavra e conhecemos a palavra, devemos viver segundo a palavra, meu irmão. Isso é um alerta para mim e para você. Então é essa mensagem que eu queria dizer. Não adianta conhecer e não viver. Que possamos viver a vontade de Deus para a nossa vida. E certamente você e eu seremos bem-sucedidos naquilo que realizarmos, pois a palavra ela não mente. Nós conhecemos uma árvore pelos frutos. Que nossos frutos sejam bons. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E é essa mensagem que eu quero deixar hoje para você. Desperta, igreja. Desperta, meu irmão, minha irmã, enquanto é tempo. Porque certamente o Senhor Jesus voltará. E Ele gostaria de ver, eu tenho certeza, do que nós temos feito com o talento que Ele colocou na mão de cada um. Que possamos não só conhecer, mas viver a vontade de Deus nesse ano. Um forte abraço e até a próxima.